E nós seguimos aqui com outras notícias para você. Nessa quarta-feira, mais 2 casos de hepatite aguda em crianças foram confirmados pelo Ministério da Saúde, totalizando 4 até o momento. De acordo com o Ministério da Saúde, Minas Gerais não atingiu a meta de 95% de cobertura vacinal contra a hepatite no último ano. Um dos casos é de uma criança moradora de Ibirité que foi atendida em Belo Horizonte, e o outro é de um paciente de Juiz de Fora, na Zona da Mata. A nova doença tem preocupado autoridades da saúde devido ao aumento da frequência de casos e do perfil de gravidade da enfermidade em todo o mundo. A Secretaria de Estado de Saúde recomenda medidas de prevenção, como higienização adequada das mãos, cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar, consumir água potável e alimentos adequadamente higienizados. O promotor André Luiz Garcia de Pinho, denunciado por assassinar a esposa em Belo Horizonte em abril de 2021, teve a prisão mantida nesta quarta-feira. A decisão foi unânime entre os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas. Por ainda não ter sido julgado, Pinho está preso de forma preventiva. O promotor será julgado por desembargadores devido ao fórum privilegiado. A previsão é que o julgamento aconteça no primeiro semestre deste ano. Lorenza Maria Silva de Pinho foi encontrada morta no dia 2 de abril de 2021, no apartamento no bairro Buritis, região oeste da capital. O Ministério Público de Minas Gerais se manifestou favoravelmente nesta quarta-feira à manutenção da medida cautelar proposta pelo governo de Minas, que trata do pagamento do piso salarial e da aplicação da proporcionalidade para os trabalhadores da educação. Na ação, o Estado afirma que na proposta de pagamento do piso não houve detalhamento do impacto financeiro na folha de pagamento e vício de inconstitucionalidade. Os textos tratam da política remuneratória e a carreira do Grupo de Atividades de Educação Básica do Estado. De acordo com o governo de Minas, a carga horária de professores da Educação Básica do Estado é de 24 horas semanais. O Executivo ainda afirmou que em fevereiro de 2022, o valor do piso nacional passou a ser R$ 3.845,61 para uma carga horária de 40 horas semanais. A Arquidiocese de Belo Horizonte iniciou a campanha do Agasalho 2022. As doações serão destinadas às pessoas que vivem em situação de rua e para quem mora em vilas e favelas. Os horários e os locais para quem puder contribuir, você confere agora com o repórter Gabriel Rezende. Nessa quinta-feira, a Câmara Municipal, a Prefeitura de Belo Horizonte e o Cetra chegaram a um acordo a respeito das tratativas para a melhoria do transporte público da capital. Um dos itens era o prazo de pagamento de um subsídio às empresas de ônibus. Ficou definido que o envio dos valores deverá ocorrer até o mês de março de 2023. Houve mudanças no valor. Inicialmente seriam 207 milhões pagos pela Câmara e pela Prefeitura, mas após a reunião, 30 milhões foram adicionados ao valor de subsídio, totalizando, portanto, 237,7 milhões de reais. Os detalhes completos sobre o acordo você acompanha no hojeemdia.com.br. Um homem de 39 anos suspeito de matar a ex-mulher com 7 facadas foi preso em flagrante na cidade de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira, um dia após o crime. A vítima de 33 anos foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Depois do crime, o homem fugiu e foi localizado e preso pela polícia quando estava em um bar perto do local do ocorrido. Segundo a polícia, o suspeito contou que não sabia do assassinato, mas diante de provas e depoimentos de testemunhas, ele foi preso. A delegada encarregada do caso, Carolina Urbano, informou que ele já tem passagens por crimes envolvendo drogas e posse ilegal de armas. Foi anunciada nesta quinta-feira uma parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral e a plataforma Spotify. O objetivo do acordo é combater a desinformação durante as eleições deste ano.
Confira mais detalhes agora com o repórter Hermano Chiodi. Muito obrigado pelas informações, Hermano. 2 homens foram presos nesta quinta-feira em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, suspeitos de envolvimento com roubo de carga de carne. Segundo a polícia, os suspeitos usavam tornozeleiras eletrônicas de monitoramento. A denúncia foi feita pelo motorista do veículo, que contou aos policiais que foi abordado na BR-040 quando transportava a mercadoria. Ele foi abandonado pelos criminosos próximo à Praça da CEMIG, em Contagem. Depois de percorrer a região, os militares conseguiram localizar e prender os 2 suspeitos. A carga roubada foi recuperada e 3 veículos furtados que estavam com placas clonadas foram apreendidos. Dados preliminares da estatística da produção pecuária divulgados no Rio de Janeiro pelo IBGE apontam que o abate de frangos caiu 1,8% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Na direção contrária, o de bovinos subiu 4,7% e o de suínos 7,2%. Os dados indicam ainda que as cabeças de bovinos abatidas no trimestre somam 6,91 milhões, já as de suíno alcançaram 13,64 milhões e as de frango 1,54 bilhão. Para saber os detalhes completos sobre o levantamento, acesse o portal de notícias Hoje em Dia. A capital dos mineiros é a única cidade de Minas Gerais que está entre as 20 do país com o maior desenvolvimento econômico. A pesquisa é do Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico, divulgada nesta semana. BH ocupa a 6ª colocação do ranking, já São Paulo ficou no topo. Para o economista e professor da UFMG Mário Rodarte, o mercado de trabalho foi determinante para o desempenho da capital. Um homem de 32 anos foi preso suspeito de participar do grupo que depredou um ônibus da torcida do Grêmio e atacou policiais militares na noite desse domingo após a partida entre Grêmio e Cruzeiro. De acordo com a Polícia Militar, 2 policiais que tentavam proteger os integrantes da torcida gremista no coletivo foram ameaçados com porrete de madeira e barras de ferro. A depredação ocorreu no momento em que os militares foram buscar reforços. Não houve briga entre torcedores, já que apenas o motorista do ônibus estava no local. Os 2 militares foram atingidos por pedradas. Segundo a PM, o suspeito detido faz parte de uma torcida organizada do Cruzeiro e tem histórico de participar de brigas de organizadas quando foi preso outras vezes. O cantor Alexandro da dupla com Conrado morreu em um acidente com um ônibus da dupla na manhã do último sábado na rodovia Regis Bittencourt, no interior de São Paulo. No veículo viajavam 19 pessoas. Além do cantor, foram confirmadas mais 5 vítimas fatais e outras 8 foram levadas para o hospital com ferimentos, mas não correm risco de morte. Segundo informações do empresário da dupla, o veículo saiu de Tijucas, no sul do Paraná, onde os cantores fizeram um show na sexta-feira, e seguia para São Pedro, onde iriam se apresentar no sábado. A partir de outubro serão disponibilizados câmeras e teaser aos policiais militares de Minas Gerais. Os itens de segurança e transparência serão utilizados nas fardas dos agentes. Confira os detalhes agora com o repórter Gabriel Rezende. A Polícia Civil concluiu que a criança de 3 anos agredida em uma escola de Brumadinho foi vítima de outro aluno. O inquérito policial esclarece que houve um acidente escolar em que a vítima foi agredida na cabeça e no rosto por outra criança enquanto dormia. Segundo as investigações, a agressão foi feita com um brinquedo enquanto a professora levava um grupo de alunos para o refeitório para lanchar. O ato foi flagrado por outra professora que surpreendeu o agressor com uma roupa manchada de sangue. O menino agredido estuda na EMEI há cerca de 3 meses. Ele foi levado pela mãe para receber atendimento médico e fazer o exame de corpo de delito, que deve ficar pronto em 30 dias.
Mais detalhes do caso você acompanha no portal de notícias hojeemdia.com.br. Um caminhão com refrigerantes foi saqueado depois de se envolver em um acidente na BR-381 em Betim. A carga teria se espalhado e os produtos acabaram sendo levados por motoristas e moradores que passavam pelo local. De acordo com a concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 487. Não há informações sobre possíveis vítimas. Pelo menos 2.000 restos mortais sem identificação estão no Instituto Médico Legal em Belo Horizonte. São corpos, segmentos corpóreos, amostras de sangue, ossadas e arcadas dentárias armazenadas na única unidade do Estado que faz perícias especializadas. Alguns materiais genéticos estão armazenados há 10 anos. O maior desafio tem sido localizar as famílias que precisam fazer exames para comprovar parentesco com as vítimas. No entanto, a falta de recursos e profissionais com habilidades científicas ajudam a explicar os números que afetam diariamente quem está em busca de um desaparecido. Em média, o espaço da Polícia Civil da capital recebe 15 cadáveres e outros exemplares biológicos por dia. Um laudo detalhado pode demorar até 3 meses para ficar pronto. Os detalhes completos sobre essa reportagem está disponível no portal do jornal Hoje em Dia. O setor de viagens registrou crescimento de aproximadamente 20% em 2022 na comparação com 2019. A informação é do presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais. O dado é comemorado por representar a recuperação do setor. Durante a pandemia, devido à queda das viagens, o setor de agências de turismo chegou a perder 50% da força de trabalho em 2021, segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas. O setor apresentou bons resultados também no Brasil. Em 2021, o faturamento total alcançou 4,3 bilhões de reais. Um crescimento de 18% em comparação com o ano de 2020. O balanço completo e a opinião do presidente da ABAV você confere no portal do jornal Hoje em Dia. E nós seguimos aqui com outras notícias para você. O corpo de um homem de 43 anos foi encontrado na tarde desta quarta-feira pelo Corpo de Bombeiros no leito do rio Cipó, em Santana do Paraíso, região central de Minas Gerais. A vítima estava desaparecida desde a última quinta, quando foi vista pela última vez próximo à fazenda onde ele trabalhava. O desaparecimento foi informado à Polícia Militar no último sábado. De acordo com os militares que atuaram nas buscas, o corpo estava a cerca de 1 quilômetro do local. Os alunos da escola Nilo Maurício, no bairro Lundicé, em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, tiveram que sair escoltados pela Polícia Militar após visualizarem uma mensagem escrita em uma das paredes com ameaças de massacre, o que deixou pais e profissionais da instituição assustados. Segundo a diretora da escola, por não constar nenhum comportamento estranho na parte interna, isso pode ser que seja uma brincadeira de mau gosto de algum aluno. As imagens das câmeras internas foram repassadas para os órgãos de segurança que seguem investigando o caso de perto. Dados divulgados pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FHEMIG, mostram que cerca de 66 mil pessoas vítimas de acidentes de trânsito deram entrada no Hospital João 23 entre os anos de 2011 e 2020. O balanço também aponta que o hospital atende uma vítima de acidente de trânsito a cada 1 hora. A repórter Clara Maris traz mais detalhes sobre o levantamento. Muito obrigado pelas informações, Clara. A mineradora Vale foi ordenada a executar 3 novos projetos socioeconômicos na região afetada pelo rompimento da barragem em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O acordo de reparação foi estabelecido pelo Governo de Minas, Ministério Público Federal e Defensoria Pública de Minas. No município de Brumadinho serão realizados 2 dos projetos. São eles:
a construção de um pelotão do Corpo de Bombeiros e a implantação de uma sala de urgência em unidade de pronto atendimento. Já o terceiro projeto será realizado em 25 municípios da bacia do Rio Paraopeba, com o objetivo de regularizar e identificar a situação fundiária de imóveis, que totalizam em 36,3 milhões de reais. E agora vamos saber as principais notícias do esporte com ele, Maicon Martins. Vamos ver. Muito obrigado pelas informações, Maicon. A Câmara de Dirigentes Lojistas estima que as vendas do Dia das Mães em Belo Horizonte devem alcançar o valor de 2,11 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 1,33% em relação ao ano de 2021. Segundo a CDL, 68% dos consumidores da capital pretendem comprar presentes para comemorar a data, que será no próximo domingo. De acordo com a pesquisa da CDL, os presentes mais comuns serão peças de vestuários, calçados e perfumes. Ainda de acordo com o levantamento, 52% devem comprar em lojas físicas e 39% pelas plataformas online. O setor de serviços apresentou alto crescimento no primeiro trimestre deste ano. O motivo se deu pela liberação de medidas restritivas contra a Covid-19. Os impactos e as projeções para o setor você acompanha agora com o economista e colunista do jornal Hoje em Dia, Haroldo Rodrigues. A fêmea de rinoceronte moradora do zoológico de Belo Horizonte, conhecida como Luna, completou nesta quarta-feira 52 anos. Atualmente, ela é considerada o animal mais velho da instituição, tendo superado a expectativa de vida para a espécie sobre os cuidados humanos. Nascida em um zoológico da Alemanha, Luna veio para Belo Horizonte em 1972. Luna é uma rinoceronte branco, uma espécie ameaçada de extinção e que, apesar do nome, possui a pele acinzentada. Fãs da ficção científica Star Wars celebraram nesta quarta o Dia Mundial da Marca. Essa data é marcada pelas realizações de celebrações de diversos fãs-clubes espalhados por todo o mundo. Caio Tumé conta mais detalhes para você. E nós seguimos aqui com outras notícias para você. A Polícia Civil prendeu no bairro Glória, região noroeste de Belo Horizonte, 2 pessoas suspeitas de tráfico de drogas. Os indivíduos são um homem de 49 anos e uma mulher de 32. Com eles foram apreendidos cerca de 4 quilos de drogas. Outras 162 barras de maconha foram encontradas dentro de um container em uma oficina na cidade de Sete Lagoas, ponto de esconderijo dos entorpecentes. Os funcionários do galpão disseram desconhecer a existência dos itens encontrados no local. Segundo a polícia, o homem já havia sido preso em flagrante e condenado no ano de 2014. Segundo o delegado responsável pelo caso, ele está em liberdade há 1 ano e, mesmo assim, retomou as atividades ilegais. O caso relacionado ao assalto à joalheria Manuel Bernardes no BH Shop no último sábado ainda está sob investigação. A Polícia Civil vê como estratégia a escolha do dia movimentado para a execução do assalto. O repórter Gabriel Rezende tem mais informações sobre os detalhes repassados pelo Departamento Estadual de Investigações de Crimes contra o Patrimônio. 2 corpos de pessoas que se afogaram em 2 cidades de Minas Gerais foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira. Em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, um homem de 42 anos afogou ao entrar em uma lagoa na cidade. Os bombeiros conseguiram resgatar o homem ainda com vida, mas após fazer as manobras de reanimação, ele não resistiu e teve o óbito constatado pelo médico do SAMU. Já o outro resgate foi na cidade de São João del Rei, região central do estado, onde um homem de 49 anos se afogou em um rio na zona rural quando pescava juntamente com mais 2 amigos, mas os 2 conseguiram se salvar. Foi apresentado na manhã desta terça-feira pela Prefeitura de Belo Horizonte e pela Câmara Municipal uma nova proposta de subsídio às empresas de ônibus que operam na cidade.
Veja os valores oferecidos e os detalhes sobre a proposta agora com o repórter Leonardo Perrella. Muito obrigado, Leonardo, pelas informações. O Tribunal de Justiça negou o pedido de liminar do Ministério Público Estadual que previa a nulidade da declaração de conformidade expedida pela Prefeitura de Nova Lima, em que reconhece que a implantação do complexo minerário Serra do Taquaril está de acordo com a legislação municipal. O Ministério Público afirmou que identificou ilegalidade na declaração emitida pelo município. No dia 26 de abril, o Ministério Público entrou em uma ação civil pública contra a mineradora e a Prefeitura de Nova Lima, pedindo a imediata suspensão e a posterior declaração de nulidade das licenças ambientais concedidas ao empreendimento minerário em que a Tamisa fosse proibida de realizar qualquer intervenção no local. Para saber mais detalhes, acesse a reportagem completa no hojeemdia.com.br. O cigarro eletrônico volta a ser pauta de discussão e atualização de informações técnicas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Algumas entidades médicas alertam a Anvisa sobre o prejuízo desse aparelho. O repórter Hermano Chiodi traz mais informações. Na última segunda-feira, o governador Romeu Zema sancionou o projeto de lei que reajusta os 10,06% dos salários dos servidores do Estado e vetou as emendas parlamentares que concediam reajustes maiores, como os 33,4% para os profissionais da educação e 14% para os profissionais da segurança e saúde. Para saber mais informações, é só acessar o portal de notícias do jornal Hoje em Dia e conferir na matéria da repórter Wanda Sampaio. A população belo-horizontina sofre com a paralisação dos metroviários que já passa de 15 dias sem nenhuma negociação com o governo federal. O serviço continua funcionando das 10 da manhã às 17 horas, o que contraria os trabalhadores que precisam do transporte no horário de pico. Segundo o Sindicato dos Metroviários, a previsão é que cerca de 1.500 servidores possam ser demitidos com essa privatização. Um garoto de 14 anos morreu eletrocutado após tentar pegar uma pipa que estava presa em um poste de energia elétrica próximo à sua residência no bairro Jardim Alvorada, região noroeste de Belo Horizonte. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o SAMU foi acionado e constatou que o jovem morreu com parada cardiorrespiratória. Manobras de ressuscitação foram feitas, mas a equipe não conseguiu evitar a morte. Devido ao baixo índice de contaminação da Covid-19 em Belo Horizonte, foi anunciado pela secretária de Saúde Cláudia Navarro que o uso de máscaras em locais fechados ainda não foi liberado porque isso depende da vacinação infantil. Segundo a secretária, o número de crianças com idades entre 5 a 11 anos de idade vacinadas contra o vírus ainda é muito baixo. E ressalta ainda que a presença dessas crianças em escolas pode contaminar outros colegas e também os familiares. Segundo o boletim epidemiológico, apenas 28,1% dos jovens com essa idade foram imunizados com a segunda dose. No dia 4 de maio deste ano, o cadastro eleitoral será encerrado. Devido a isso, eleitores mineiros têm até esta data para regularizar os títulos. Atualmente, mais de 1.200.000 eleitores estão com o documento cancelado devido à ausência à revisão biométrica em cidades mineiras e ausência de voto, além da falta de justificativa nas 3 últimas eleições. Os serviços para regularizar o título de eleitor são gratuitos e não têm necessidade de enfrentar filas para resolver. Eles podem ser solicitados pela internet no site do TRE. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FHEMIG, abre processo seletivo com o objetivo de contratar profissionais da saúde em Belo Horizonte. As pessoas que estiverem interessadas precisam preencher o currículo eletrônico no site até o dia 19 de abril. O edital já está disponível. Os hospitais Júlia Kubitschek e Alberto Cavalcante
oferecem 2 vagas para técnico de enfermagem, uma para enfermeiro e uma para auxiliar administrativo. Para mais informações sobre salário e carga horária, é só acessar o portal de notícias do jornal Hoje em Dia. A implantação do reajuste anual das passagens de ônibus foi determinada pela Justiça de Belo Horizonte, um pedido realizado pelo Sindicato das Empresas de Transporte Passageiros. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, disse que se o projeto de subsídio das passagens não for aprovado pela Câmara, o valor pode passar para R$ 5,75. A decisão foi assinada pelo juiz da Terceira Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal de BH, Valner Batista Ferreira Machado, e deve ser atendida pelo Executivo em até 10 dias. O golpe do falso emprego aplicado em alunos da rede pública de Belo Horizonte resultou na prisão de 5 pessoas em uma operação realizada pela Polícia Civil. Os alvos dos criminosos são adolescentes entre 14 e 21 anos. As vagas de emprego falsas são oferecidas a jovens que buscam pelo primeiro emprego no mercado. A investigação começou há mais de um ano, segundo a delegada responsável pelo caso, Lígia Mantovani. A polícia identificou no início 13 vítimas, mas pode existir outras que ainda não foram descobertas. Após entrar em estado de alerta para a infestação do Aedes aegypti, Betim faz mutirão até esta quinta-feira para combater focos do mosquito. Segundo o último levantamento rápido de índice para o Aedes aegypti, a cidade está com um índice de infestação predial geral 3,7%. Isso significa que, em média, a cada 1.000 imóveis, 37 estão positivos para o inseto. A Prefeitura já identificou que 80% dos focos dos mosquitos estão dentro das casas. Além das ações preventivas e monitoramento e prevenção do inseto, é importante a colaboração dos moradores na limpeza das residências e a eliminação de recipientes que armazenam água. O preço da cesta básica em Belo Horizonte atualmente é de R$ 695,41 com 13 produtos incluídos. O maior já registrado desde o ano de 1994, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais. O consumidor que vai ao mercado desembolsa uma quantia de 7,76% a mais que desembolsava com a mesma cesta no mês de fevereiro. Se comparado com o ano anterior, a variação é de 25,91%. Ainda segundo pesquisa, uma única cesta básica equivale quase 60% do salário mínimo atual, que é de R$ 1.212. A declaração de imposto de renda que estava previsto a ser entregue pelos contribuintes no dia 29 de abril foi prorrogada segundo o Diário Oficial da União. Quem traz mais informações é o repórter do jornal Hoje em Dia, Lucas Sanches. Uma nova proposta foi apresentada pela Prefeitura da capital aos representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Educação da Rede Pública Municipal. Mas, segundo Vanessa Portugal, presidente do Sindirrede, a proposta altera a organização da carreira. A greve dos profissionais já dura mais de 20 dias, mas irá encerrar após eles concordarem com a proposta apresentada pelo secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis, e pela secretária de Gestão de Pessoas, Fernanda Neves. No primeiro trimestre deste ano, o atacarejo tem se destacado. O setor supermercadista cresceu 21% mesmo com a alta da inflação. Mais detalhes com a repórter Leíse Costa. Em Minas Gerais, coletas externas de sangue serão realizadas em 9 municípios do estado este mês. E a expectativa do Hemominas é que sejam colhidos 120 sangues diariamente. As ações serão realizadas em unidades de saúde e postos avançados de coleta externa das regiões Sul, Triângulo, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Central. Para fazer a doação, os doadores devem consultar as condições. Para saber as datas e horários, basta entrar no portal de notícias hojemdia.com e conferir na reportagem. A ação Troco Solidário tem o objetivo de ajudar hospitais da capital mineira com troco de compras nas lojas parceiras.
Ela vale tanto para compras em dinheiro quanto em cartões de débito e crédito. Mais detalhes com a repórter Marina Proton. Muito obrigado pelas informações, Maicon, e esta edição do Hoje em Dia Notícias fica por aqui. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação no portal do Jornal Hoje em Dia, na Sintonia 12 da NET e nas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.